Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o setup que eu utilizo, tá? E a forma de enxergar alguns sinais que esse setup deixa nos nossos gráficos. Bom, como muitos analistas dizem, e eu concordo com eles, setup bom é o setup que você consegue ganhar dinheiro. Então, para mim, esse setup que eu utilizo é o que mais me adaptei com ele. É um setup extremamente simples, sem muitos indicadores, tá? Então o setup que eu estou utilizando aqui pode ser bom para mim, mas de repente não dá certo para vocês. Mas assim, serve como referência, tá bom? Eu já tinha testado vários setups, tá? Até que eu conhecia as agulhadas de Didi. E assim, foi a que mais deu certo para mim. Mas mesmo conhecendo as agulhadas de Didi, acabei estudando um pouco mais e vendo realmente o que se adaptava para mim. Já li alguns artigos falando que deve ser usado médias aritméticas, ponderados, exponenciais. Então eu fui testando, até realmente chegar nesse setup que eu estou mostrando para vocês agora. Bom, resumindo, geralmente o que eu uso são as médias móveis exponenciais, né? De 3, que seria essa vermelha, a de 8, essa verde, e a de 20, essa azul. Tá? Então, esse é o conceito das agulhadas de Didi, utilizando essas médias. E também usam a média de 200 como referência. Tá? Geralmente, essa média de 200 serve como um primeiro suporte ou resistência, dependendo do ciclo que a gente se encontra. Esse ciclo aqui, por exemplo, que seria o último ciclo de alta que nós tivemos no começo do ano, vocês podem observar, a gente começa um ciclo, tá? Como eu disse no primeiro vídeo, aí a gente passa por uma agulhada de Didi e começa um novo ciclo de alta, tá? Então vocês reparem que depois de uma agulhada de Didi no começo do ciclo, geralmente uma das primeiras resistências ou suportes é a média exponencial de 200. Geralmente o papel vem, ou o índice, né, vem, bate nela, sofre uma certa resistência, mas como a gente está num mercado já altista devido a formação dessa agulhada aqui, e conforme eu disse no primeiro vídeo, então assim, nós temos um mercado de alta, né, e ele vai e começa a sofrer resistência aqui na média de 200, tá? Uma das coisas muito importantes também desse setup é que geralmente as agulhadas de Didi servem para romper suportes ou romper resistências. Então, nesse caso aqui, nós notamos que temos uma resistência muito forte, que é a média de 200. Então, assim, apesar de já ter tido uma agulhada de dia aqui indicando um novo ciclo de alta, reparem que ele sofreu uma forte resistência aqui, começou a cair, aí depois voltou a subir, e aí o que ele fez aqui de novo? Ó? Fez uma nova agulhada aqui, ó. Então, assim, toda vez que um papel bate em uma resistência forte, ou um suporte forte, no caso de um mercado de queda, geralmente ele reage na média exponencial de 200, tá? Ele volta para a média de 20, faz uma agulhada e aí rompe ou o topo ou a resistência, tá bom? E assim, em o que consiste, né, a agulhada de Didi? Então, assim, tem vários vídeos, inclusive com explicação do próprio Didi Aguiar, tá? Que descobriu esse setup, essa formação gráfica que realmente, do meu ponto de vista, é uma das mais assertivas que eu já vi até hoje, tá? Ele até, geralmente ele brinca, porque muita gente não confia nas agulhadas de Didi, mas o que mais me deu resultado realmente foi o setup utilizando as agulhadas de Didi. Então, assim, basicamente, né, rapidamente, é, é- nesse caso aqui, por exemplo, nós vimos de um ciclo de queda, tá? E aí chegou aqui, terminou o ciclo de queda e começamos um ciclo de alta. Então, nesse momento aqui, ó, conforme eu falei também no primeiro vídeo, o índice ele sobe, né, ele puxa a média de 8 períodos para cima, ele faz uma configuração aqui de preparação para a agulhada, tá? E aí na hora que realmente ele abre essa agulhada, que seria a passagem das três médias, né, alinhadas por esse candle aqui, que seria a agulhada propriamente dita, aí começa realmente um novo ciclo de alta, nesse caso aqui, e aí vai até realmente terminar o ciclo e começarmos um novo ciclo de queda. Então, assim, se vocês tiverem interesse assim, em se aprofundar realmente nas agulhadas de Didi, procure no YouTube, tem bastante material, umas entrevistas do próprio Didi Aguiar também, bem interessante. Então, deem uma olhada, tá? Então, vou falar um pouco mais, alguns detalhes realmente que eventualmente eu percebi que o mercado dá e às vezes, eventualmente, nem é falado muito. Então, a ideia, o objetivo desse vídeo é realmente dar algumas dicas de poder interpretar muitos sinais que a gente enxerga nesses gráficos aqui, tá? Então,
além da agulhada propriamente dita que nós temos aqui, e aqui, por exemplo, temos alguns outros sinais que geralmente nos dá a oportunidade de fazer excelentes trades, tá bom? Bom, fora a agulhada de Didi, o mercado geralmente ele dá alguns sinais mostrando a direção que ele vai seguir, tá? Então, assim, eu acredito muito que a partir do momento que nós tivemos uma agulhada de Didi, é, o mercado respeita muito isso, tá? Então, mesmo aqui, como eu disse aqui, ó, nessa época aqui, ó, que o mercado começou a subir e começou a cair, mesmo assim, eu falava que o mercado estava altista ainda, tá? Então, assim, até recomendei no post do meu blog que aqui nessa região daria uma excelente compra, tá? Então, o mercado chegou aqui, começou a sentir um suporte, um leve suporte aqui, já daria para fazer uma outra compra aqui. Por quê? Justamente porque estamos ainda num ciclo de alta, tá bom? E aí o que aconteceu? Voltou a subir, realmente. Teve a resistência aqui na média de 200, tá? Voltou para a média de 20, tá? Esse candle aqui, ó, é o que eu considero um dos mais importantes, tá bom? Vou explicar por quê. A gente percebe, ó, que aqui, depois da agulhada, tá? O mercado segue no movimento de alta ou de baixa, dependendo do ciclo que a gente está, tá bom? Só que antes, geralmente, antes de uma agulhada, tá? Existe um candle que seria uma preparação para uma agulhada, tá? Eu acabei criando, tá? Como referência para poder explicar para as pessoas no blog que seria a agulhada invertida, tá? Assim, eu nunca cheguei a reparar, mas pelo que eu já estudei de agulhada de Didi, ele nunca realmente fala sobre uma agulhada invertida, mesmo porque o grande objetivo aqui não realmente ganhar dinheiro no movimento, tá? Na tendência. Então, assim, se nós tivemos aqui, por exemplo, ó, começou a subir e aí caiu, né? Então, só que, por exemplo, esse candle aqui, ó, ele é como se fosse uma agulhada de Didi. Ele, ó, tá vendo? Ele enlaça a média de 20, a de 8 e a de 3. Só que na sequência é invertida, tá vendo? Ó, por exemplo, aqui é uma agulhada propriamente dita que eu falo. Ó. Então vamos supor, geralmente um pouco antes de uma agulhada, né, de Didi, o mercado solta uma preparação, como se fosse um sinal. Fala, ó, galera, ó, tá vendo? Ó, nós viemos respeitamos a média de 200, né, respeitamos aqui a média de 3, a de 8 e a de 20, tá? Com um único candle aqui. E aí, geralmente, depois de um candle de preparação, desse aqui, por exemplo, que seria uma agulhada invertida, ele faz um candle de indecisão ou um pequeno candle aqui, mas isso aqui é um bom sinal para a gente entrar no sentido da tendência, tá? Então, por exemplo, nós tínhamos aqui um mercado em alta, tá? Nós temos um mercado em alta. Aí ele chegou aqui, ó, ele começou a sofrer resistência aqui da média de 200. O que ele fez? Ele cedeu numa pancada só aqui, ó, esse candle e voltou exatamente na média de 20, tá? Então, assim, muitos analistas recomendam, falam, ó, voltou para a média de 20 é compra, ou voltou para a média de 20 é venda, depende do mercado, tá bom? Só que geralmente essa agulhada invertida que eu recomendo, que eu falo aqui, ela é ela é um sinal de que pode ou não acontecer uma agulhada propriamente dita de Didi, tá bom? Então, notem aqui, por exemplo, ó, nós chegamos aqui, né, tocamos na média de 200, cedeu, o mercado cedeu, voltou aqui e na sequência armou uma agulhada de Didi. Só que vocês forem observar, ó, aqui nós tínhamos mais ou menos o mesmo candle, tá? Então, se vocês observarem, apesar de aqui, ó, este candle aqui é muito importante, ó, porque ele fechou abaixo da média de 8, tá? Então, se vocês observarem lá o método que o Didi recomenda, é que se fechou abaixo da média de 8, aí já desconfiguraria essa agulhada aqui, tá? Então, assim, ele começou a subir, fez uma agulhada, é alta, tá? Então começou a subir, aí chegou aqui, teve uma certa resistência. Como esse candle aqui, ó, fechou abaixo da média de 8, aí aqui há um risco grande de nós perdermos a configuração de agulhada e na manutenção do movimento, tá? Notem aqui, ó, aqui já é um pouco diferente, por exemplo, ó, nós vimos aqui, ó, tudo acima da média de 8, tá? Ele veio aqui, tocou inclusive na média de 8, recuperou e voltou. Aí chegou numa pancada só, ele abraçou, ele enlaçou aqui as três médias, tá? Inclusive até a de 200 também, e aí acabou montando a agulhada invertida, que seria a preparação para a agulhada. Então chegou aqui eu já fico esperto já. Então, por exemplo, chegou aqui, ó,
eu já arriscaria alguma compra, tá? Por quê? Porque assim, geralmente depois de uma agulhada vem um ou dois candles no máximo, que ficam abaixo aqui da média de 20, e aí de repente, aí realmente acontece a agulhada propriamente dita, dando continuidade ao movimento principal da tendência, tá bom? Um outro ponto importante também que eu falo, geralmente é o movimento de, de falsa recuperação. Então, por exemplo, ó, nós vimos aqui um movimento em alta, tá? Ele cedeu, né, fechou e fechou uma agulhada de Didi. Geralmente, na grande maioria das vezes, após uma agulhada dessa, o mercado dá uma dica para a gente poder se posicionar, tá? Notem que, ó, depois de uma agulhada aqui, ó, que nós tivemos aqui, o mercado começou a subir. Só que se vocês observarem aqui, olha o movimento que nós tivemos aqui, ó. Geralmente, depois de uma agulhada, vem um candle de falsa recuperação, né? Uma falsa recuperação no mercado de queda, tá? Ou um falso, um início de uma falsa queda aqui, ó, que serve para dar um sinal para a gente começar a entrar comprado, tá? Então, assim, geralmente, se vocês repararem no mercado altista, no mercado baixista, após uma agulhada, ele tem um candlezinho que serve para a gente se posicionar, tanto para alta quanto para baixa, tá? Então, vamos supor, nesse caso aqui que seria que eu estou analisando, seria o ciclo de alta que nós tivemos no começo no começo do ano, vocês observem, ele solta uma agulhada aqui e aí realmente ele faz um candlezinho que aqui, ó, é uma excelente oportunidade para a gente entrar, tá? Então, lógico, eu estou falando do mercado de alta. Então, se aqui ele fez a agulhada e aqui ele começou a cair aqui, ó, aqui dá uma excelente compra, principalmente se ele vir tocar aqui na média 200, tá? Desculpa, na média 20. Então notem que aqui foi realmente o que aconteceu, tá vendo? Ó? Aqui, ó, notem, subiu, né? E aqui caiu, e aí continua o movimento de alta. Olha que bom, olha olha que excelente upside que deu aqui, ó, tá vendo? Ó? Por quê? Por causa de uma agulhada de Didi. Um outro sinal também que eu reparei já que é bom para a gente saber também é com relação à média de 3. Se vocês observarem, praticamente todos os candles estão tocando essa média de 3. Tá? Então, realmente, todos os candles praticamente eles tocam na média de 3. Por que eu comento sobre esse toque na média de 3? Tá? Então, por exemplo, esse setup que nós estamos, esse ciclo que nós estamos observando aqui, é um gráfico baseado no período diário, tá? Então, mas se vocês observarem, por exemplo, aqui num gráfico, no próprio Ibovespa, tá? Num gráfico semanal, o que acontece? Nós temos situações, muitas vezes, que é uma excelente entrada também, é assim, quando nós temos, geralmente, um candle muito forte, o que acontece? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, nós tivemos um candle muito forte, tá? Então ele chegou aqui embaixo e terminou a semana. Chegou sexta-feira aqui e acabou a semana. E o que acontece? Nesse exemplo aqui, por exemplo, começou a cair mais ainda. Cair mais ainda. Só que nessa situação, a média de 3 estava por aqui ainda. Ó, entendeu? Estava aqui ainda e lá embaixo já estava caindo. Isso é um sinal que a gente pode utilizar que todos os candles, praticamente quase todos os candles, né, se a gente observar aqui, realmente aqui teve um pouco de dificuldade de tão forte que foi esse movimento aqui. Ó. Então, depois de uma queda muito forte, geralmente ele faz uma recuperação no sentido aqui da média de 3 períodos, tá? Então, sim, isso aqui é muito bom, essa informação, porque às vezes, como eu disse, tanto num gráfico de 15, de 30, de 60, de 240 minutos, essa informação é interessante. Por quê? Vamos supor, às vezes temos um movimento de queda muito forte, num gráfico de 240, por exemplo, né? E aí, começou 10 da manhã o pregão. Chegou, começou a cair, começou a cair. Chega geralmente umas 2 horas da tarde, na hora que fecha um gráfico de 240, por exemplo, ele começa a reagir no sentido de buscar o toque nessa média de 3 períodos, tá bom? Veja aqui, por exemplo, um gráfico de 240 minutos, quer ver? Aqui, ó. Aqui nós temos um gráfico de 240 minutos do Ibovespa, tá? Aqui na região de 21 de julho, 22 de julho, tá? Nós tivemos, ó, o que é isso aqui? Uma agulhada de Didi, tá? Indicando uma forte movimentação, né? Nesse caso aqui, uma agulhada de queda, tá? E aí começou, tá vendo? Abriu aqui as médias, tá? Aqui teve um candlezinho que ele se segurou um pouquinho, mas depois já disparou nova queda, tá? E assim, como eu disse
desse toque na média de 3, se vocês observarem que praticamente quase todos, ó, aqui, esse candle aqui, ó, caiu muito, tá? E aí ele fugiu muito da média de 3 aqui, ó. Tanto que ele regressa, ele volta um pouquinho para cá, tá? Até tocar de novo aqui. E aí caiu aqui de novo, caiu de novo. E que fez um movimento muito forte de queda, tá? Então chegou aqui, por exemplo, a média estava nessa região aqui, ó. Então, nesse tipo de situação, se vocês observarem, aqui é um gráfico de 240 minutos, tá? Então, nesse dia aqui, ó, no dia 24 de julho, numa sexta-feira, o que aconteceu? Caiu muito, tá? No começo do pregão, até praticamente as 2 horas da tarde. E aí, geralmente, o que acontece? Depois das 2, observe que ainda tem um restinho de queda aqui, ó, tá? Então, aqui, por exemplo, se vocês já vão monitorando, que aqui, por exemplo, fugiu muito, né, da média de 3, né? Então, aqui, ó, o que geralmente eu faço? Já começou a cair um pouquinho aqui, eu já começo a ficar esperto. Se aqui der algum sinalzinho de reversão, né, e eu quero fazer um day trade, por exemplo, eu já arrisco uma entrada por aqui. Por quê? Já está afastado da média de 3. Então, geralmente, ele tem realmente uma recuperação, uma falsa recuperação, tá? Em direção à média de 3 períodos. Então, conforme eu disse, né, então, esse toque na média de 3, ele serve tanto para gráfico de 5, de 15, de 30, de 60 minutos, independente, tá? Mas um dos principais que eu recomendo, a gente está sempre observando, é o gráfico mensal. Quer ver? Vamos dar uma olhada num gráfico mensal. Por exemplo, ó, nós temos eventualmente alguns meses no Ibovespa que foi uma queda muito forte, tá? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos em maio de 2012, por exemplo, uma queda muito forte. Se vocês repararem, ó, veja que ele chegou aqui no final do mês, né? Ele acaba voltando de um jeito ou de outro para a média de 3, tá? Então, geralmente é muito difícil dele cair, por exemplo, ele chegou até aqui, por exemplo. Aí ele vem aqui um outro candle forte de queda para cá, sem tocar a média 3, é muito difícil. Então, geralmente, realmente ele faz uma volta, tá? Nem que for para tocar e já voltar a cair novamente. Mas geralmente, nesse tipo de situação de mercado, nos ajuda um pouco a saber realmente aonde pode haver uma recuperação. Então, vamos supor, chegou aqui, né, no final desse mês aqui, virou o mês, ele de um jeito ou de outro, pode ser que de repente ele caia um pouquinho até, mas ele acaba voltando, né, pelo menos para poder tocar na média de 3. Então, serve também como uma dica para a gente estar operando sempre no sentido da tendência. Então, eventualmente, se caiu muito, já procurem por aqui fechar posições vendidas, por exemplo, e aguardar um pouco. Então, geralmente ele sobe, né, ele volta, realmente tem uma força para subir, para poder realmente tocar na média de 3, tá? E aí realmente depois voltar e começar a cair novamente. Ó, volto a dizer, né, como eu disse no vídeo anterior, né, por que eu estou imaginando que possa haver quedas mais fortes no Ibovespa ainda pela frente, tá? Observem que aqui, ó, veja o que nós formamos aqui, ó, nesse mês aqui de maio. Não, desculpa. Aqui no mês de julho, tá? Ó, o que nós formamos aqui? Uma agulhada de Didi, tá? E reparem, olha só, ele chegou a vir a cair aqui, né, no mês seguinte, em agosto. Observem só, olha só onde ele veio, onde ele reagiu. Por isso que geralmente eu uso a média de 200. Observem aqui, olha só onde ele veio aqui, ó. Ele chegou até aqui, tocou na média de 200 e subiu. Isso para mim é um outro sinal importante também, tá? Então, por exemplo, se ele reagiu dessa maneira aqui no gráfico mensal, nós podemos interpretar que o movimento do Ibovespa nessa situação está respeitando o gráfico mensal, tá? Então vocês observem aqui, ó, nós tivemos uma agulhada de Didi e aí o que aconteceu? Ele veio aqui, retornou, né, ele tocou na média de 200 e voltou. Do meu ponto de vista, eu imagino o seguinte, da mesma forma que nós aqui, ó, fizemos algo parecido, ó, tá vendo? No mercado de alta, ó, ele veio, fizemos uma agulhada de Didi, ele subiu, tocou, né? Ele voltou um pouco aqui, aí realmente ele sofreu uma certa resistência aqui, voltou um pouco e continuou subindo, entendeu? Então, assim, aqui no gráfico mensal, o que eu interpreto que pode acontecer é assim, nós já tocamos na média de 200. Eu interpreto que o mercado, acho que ele pode ainda ceder um pouco mais, inclusive, perder a média de 200, né, em um mês
de setembro ou de outubro, ainda não sei, vamos dizer assim. E aí ele regressa, né, ele fecha, ele volta para cá, né, na média de 200. E aí sim, né, vamos supor, nós fechamos, por exemplo, um mês aqui de setembro ou de outubro, por exemplo, em cima dessa média, aí sim que nós podemos eventualmente ter de repente um outro repique, né, um pouco mais forte de movimento, de repente que possa vir buscar de volta a média de 20 que vai estar caindo por aqui, entendeu? Bom, vamos voltar a falar um pouquinho aqui sobre a agulhada invertida, tá? Que eu considero um sinal forte, tá? De indicação de que mesmo com o movimento contrário ao movimento da tendência, nós podemos esperar que o movimento da tendência principal não vai se alterar. Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu já tinha mostrado anteriormente, vocês observem que teve uma queda muito forte, tá? Só que o que aconteceu? Voltou realmente em cima da média de 20, tá? E continuamos o movimento de alta aqui nesse caso. Agora observem esse gráfico aqui, por exemplo, ó, da CSN, tá? Olhem esse gráfico aqui. No mês de abril, desde o começo de ano até abril, a CSN veio subindo muito forte mesmo, tá? Mas se vocês observarem o gráfico dessa maneira aqui, sei lá, eu particularmente, depois que você pega um pouco de experiência com esse setup meu aqui, se vocês observarem os candles, tudo meio atrapalhado aqui, sei lá, ele sobe muito, volta, tal, fica um pouco confuso. Então, assim, do meu ponto de vista, o que acontece com o CSN, tá? Pelo que eu estou observando, a grande maioria das siderúrgicas e alguns outros papéis, eles trabalham em outros tempos gráficos, tá? Só que nesses tempos gráficos que eu estou comentando agora, eu vou fazer um vídeo depois, o terceiro vídeo, sobre isso, tá? Então depois eu falo para vocês um pouco mais sobre análise de tempos gráficos. Então nesse caso aqui, por exemplo, a CSN, na hora que eu vi essa disparada fortíssima aqui, eu comecei a observar para onde isso aqui estava indo. Então, nessa situação, o que geralmente eu faço? Por exemplo, eu vi que o negócio disparou muito, né? Geralmente, quando é uma disparada muito forte assim, é, eu penso o seguinte: não é em um tempo gráfico diário, por exemplo, né? Por quê? Um gráfico diário, se vocês voltarem aqui um pouquinho, ó, quer ver? Olha aqui, ó. Nós temos no gráfico diário uma agulhada aqui e você vê um certo movimento aqui, ó, de uma alta moderada, tá? Não é uma alta que disparou, tá? Então, por exemplo, voltando um pouco na CSN aqui, ó, apesar de nós termos aqui uma preparação de continuação do movimento, ó, tivemos uma agulhadinha aqui invertida aqui, e aí já disparou uma outra agulhada que continua subindo. Quando acontecem esses movimentos muito fortes, tanto de alta quanto de queda, o que eu geralmente eu faço? Eu pego e jogo em outros tempos gráficos, tá? Eu jogo aqui, por exemplo, para o semanal. Deixa eu dar uma olhada aqui no semanal, ó. No semanal, assim, nós tivemos um movimento aqui, ó. Os candles estão um pouco melhores, tá? Mas, ó, olha aqui, tá vendo? Ó? Olha só onde ele veio tocar, ó. Olha a importância da média de 200, tá? Olha aqui, ó, o que acontece. Então, assim, todo movimento, todo papel que eu observo, eu fico o tempo todo mudando entre tempos gráficos, tá? Mas como eu disse, depois eu entro um pouco mais no detalhe no próximo vídeo. E aí, então, o que eu pego? Eu volto aqui ainda, ó, quer ver? Eu jogo até no gráfico mensal. Quer ver? Para vocês darem uma olhada, ó. O que aconteceu aqui, ó? Vamos dar um zoom aqui, ó. Chegou aqui, ó. Tava caindo, né, desde do ano passado e tal, e começou a subir. Começou a reagir, por exemplo, aqui, ó. CSN subiu, sei lá, ó, mais de 130% em 3, 4 meses. Só que o que aconteceu? Nesse candle aqui, ó, eu fiquei extremamente preocupado. Por quê? Olha, observe só o que aconteceu aqui, ó. Uma agulhada invertida. Como eu disse aqui, ó. Veja aqui, ó. Da mesma forma que nós tivemos aqui, ó, uma agulhada invertida. O que é a agulhada invertida? O movimento principal aqui, o que é? De alta, não é? Então, assim, nós temos uma agulhada invertida, que seria um sinal, um candle de queda forte, enlaçando as três médias principais. E aí depois vinha uma agulhada propriamente dita aqui, e o que acontecia? Seguia o movimento
para cima, tá? Porque esse era um ciclo de alta, tá bom? E aí, ó, o que aconteceu? Na hora que eu vi essa reação aqui, nesse mês aqui, eu até comentei com os amigos meus aí, falei, ó, pessoal, tá estranho esse movimento de alta, tá? Por quê? Porque justamente por causa desse candle aqui, ó. Imagina só, saiu daqui, ó, fechou o mês aqui com quase 100% de alta, tá? E aí, imagina eu chegando falando pra turma, falei, pessoal, tá estranho isso, não tô gostando disso não. Até comentei num outro post, falei, ó, se preparem que eu provavelmente para CSN o mês de maio vai ser feio. E olha só o que aconteceu, não deu outra, tá? Assim, outro papel também que eu achei que se encaixou nessa mesma situação foi o que? Foi Petrobras, Petro 3. Quer ver? Olha aqui, eu vou pôr no gráfico mensal, tá? Foi exatamente a mesma situação. Só que ele não reagiu na sequência. Olha só, tá vendo? Ó? Olha só onde ele veio parar aqui, ó. Imagina aqui, ó. A Petrobras, sei lá, subiu aqui também 80%. Imagina só, chegou aqui, ó. No último dia de abril, né, no dia 30 de abril, no comecinho de maio, eu até comentei com um amigo meu no Facebook. Falei, ó, cara, tem coisa muito estranha com Petrobras e com CSN, que estavam mais claros, assim, vamos dizer assim, tá? E aí o que acontece? Um cara que não tem essa noção, olha o gráfico aqui, né? Vamos voltar aqui em abril, né, de Petro 3. Aí o que acontece? Vem aqui, ó, o gráfico da Petrobras desde a época de março. Olha só o movimento que ela fez, ó. Subiu 100%. 100%, tá? Aí o que acontece? Veja um gráfico desse, ó, sem estar muito claro, aquele pivô, aquela agulhada, ele volta, ele faz esse movimento bonitinho, sem estar dessa forma, o que acontece? Eu interpreto isso como ele está trabalhando num outro tempo gráfico, tá? Então, assim, eu até comentei com esse colega meu no mês de abril, falei, cara, ó, eu particularmente posso estar perdendo excelentes oportunidades, tá? Mas que tem coisa estranha, tem. Então, assim, aí você vê uma coisa dessa aqui, ó, eu arrisco a dar uma olhada no gráfico semanal, para ver como é que ele está no gráfico semanal. Por exemplo, aqui, ó, em abril. Ó, tipo, ele começou muito bagunçado aqui, tá vendo? Ele subiu meio sem aquela configuração bonita, tal. E aí o que eu fiz? Eu peguei e joguei no gráfico mensal também. Foi aí que eu enxerguei isso aqui, ó. No que eu enxerguei isso aqui, o que é isso daqui, ó? Uma agulhada invertida. Ou seja, é um candle de alta, enlaçando as três médias, só que as três médias direcionadas para baixo. Então, eu interpreto isso aqui, ó, como um forte sinal de manutenção da tendência de queda, tá? Apesar de ter subido fortemente aqui, ele fechou justamente aqui em cima da média de 20 no gráfico mensal, tá? Então, se vocês observarem os movimentos de queda mais fortes, olha só, quando eles surgem, ó, tá vendo? Ó, teve uma agulhada invertida aqui, fez uma agulhada aqui, começou a cair. Aqui não ficou muito configurado uma agulhada, mas às vezes esse sinal aqui, de repente, eu acho que até é um sinal até às vezes mais forte que uma agulhada de mesmo, tá? Então, ó, olha a queda que aconteceu aqui. Aí ele voltou, chegou próximo aqui, não chegou a fechar em cima da média, tá? Mas ele voltou. Olha só, isso é um mercado em queda, não adianta. E aí, ó, chegou aqui, ó, de novo, tá vendo? A mesma configuração próxima, né? A essa configuração aqui, ó. Só que o que acontece? Aqui o movimento já estava mais próximo às médias, tá? Então o movimento de alta aqui, ó, foi um movimento até que meio que pequeno. Tudo bem que já vinha de alguns meses já de alta aqui. Mas numa dessa aqui, por exemplo, aqui eu nem vou considerar que era ali eleitoral, aqui tava uma bagunça com o Petrobras, tá? Mas aí, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ele começou a cair novamente, tá? Fez aqui uma agulhada de não chegou a ser clara, porque não chegou a passar aqui justamente aqui em cima da média de 20, tá? E começou a cair. Então abriram muito as médias, tá? E aí o que acontece? Aí ele tem um retorno, na hora que ele volta para as médias, é um movimento muito forte aqui, ó. Tá vendo? É um movimento muito forte aqui. Então, o pessoal observa aqui, pô, chegou aqui na Petrobras aqui embaixo, falei, ótimo, ó, olha quanto subiu. Subiu mais de 100% aqui, ah, agora vai embora, agora dispara.
Não é. Se fosse o caso, de repente, de a gente dar uma olhada no gráfico, se caso ele fizesse um movimento de pivô, né, propriamente dito, tipo, conseguir ter força suficiente para trazer as médias para cima, voltar, fazer a configuração de pivô e subir, aí beleza, aí ótimo. Então, do mesmo jeito que nós tivemos uma agulhada aqui, ó, de queda na Petrobras, a tendência da Petrobras é de queda, pessoal. Então, eu enxergo a Petrobras fazendo esse movimento aqui, ó. Veja aqui, ó, isso aqui para mim é um pivô, ó. Um pivô e vai embora, porque assim, se vocês observarem aqui, ó, essa é a minha opinião, tá? Como eu digo sempre, tá? Essa é só a minha opinião. Então, vocês analisem e tirem suas próprias conclusões. Mas o meu ponto de vista é o seguinte: chegou aqui, ó, eu estou interpretando Petrobras como isso aqui sendo um pivô, tá? Um pivô aqui, ó, e vai embora. Então, assim, se ele voltou aqui, ó, ele chegou a um certo ponto aqui, ó, e voltou para a média e começou a cair de novo, para mim, esse fundo aqui, ó, vai perder fácil, tá? Mas é lógico, é um gráfico mensal. Então, pode ser que caia ainda esse mês, por exemplo, sei lá, continue caindo aqui esse final de mês até aqui, aí depois recupere um pouco, mas a tendência é de queda. Para onde vai? Já fica um pouco mais complicado, mais difícil de saber. Mas a tendência de Petrobras, para mim, eu enxergo isso aqui, ó, como um pivô. E aí para onde vai já fica difícil de prever nesse caso aqui. Outra coisa importante também que eu acho, assim, da mesma maneira que aqui nós tivemos uma agulhada de queda, então assim, todo movimento de alta na Petrobras, para mim, é só repique, tá? Por quê? Porque quem comanda, quem manda mais é o gráfico superior. Então, por exemplo, se nós temos um gráfico mensal de queda, então, assim, não adianta achar que alta no diário vai ser reversão de tendência, não. Porque nós temos aqui travando. Ó. Então, vamos supor, se nós temos aqui uma queda no, diário, no mensal com uma agulhada aqui no gráfico mensal, vai ser muito difícil dentro do diário a gente ter força suficiente para poder romper e voltar para cima aqui, tá? Então, assim, da mesma maneira que nós temos papéis em fortes quedas, né, também nós temos alguns papéis em forte alta. Até um que eu recomendei há um tempo atrás no blog foi esse papel aqui, ó, Sula 11, Sul América, tá? Observem aqui, ó, esse aqui é um gráfico mensal. Olha a força disso, tá? Nós temos aqui, ó, um gráfico mensal. Olha o que nós tivemos aqui, ó. Então, ó, veja aqui, ó, uma agulhada invertida, meio que puxando aqui um pouco as médias, tá? E aqui ele fez uma agulhada de alta no gráfico mensal. Então, para mim, aqui na Sula 11, para mim toda queda um pouco mais forte dentro desses próximos meses aqui, para mim é nova compra, tá? Por quê? Olha só a força disso. Então, veja aqui, ó, por exemplo, chegou aqui, ó, vamos considerar aqui, ó. Aqui estava em 13, tá? Hoje já subiu mais de quase 50% já, 40%, tá? Então, esse, por exemplo, é um papel que eu recomendo lógico, o mercado está em. Eu entendo que o Ibovespa ainda vai cair mais. Então, assim, corre o risco dele acompanhar o mercado. Mas, por exemplo, justamente aqui, no final desse candle aqui, ó, isso aqui foi em junho, tá? Então, assim, no final desse mês aqui, ó, que ele fechou a agulhada, eu recomendei compra de Sula 11 nessa região aqui, ó, virando o mês, no começo do mês, tá? Então, observe uma outra coisa importante aqui também, ó. Aqui, ó, nós tivemos uma agulhada no gráfico mensal, tá? Então, geralmente, uma outra coisa importante é assim, geralmente, se a gente está num gráfico mensal, o que acontece no começo do mês seguinte? Começa a cair, começa a cair, começa a cair. Fala, não, agora complicou, agora é queda. Mas não é, pessoal. Como nós tivemos aqui uma agulhada no gráfico mensal, geralmente esse tipo de gráfico aqui, se vocês observarem, ele acaba disparando mais no finalzinho do mês, tá? Então vamos supor, se nós temos uma agulhada no gráfico semanal, de alta, por exemplo, quer ver? Ó? Se nós temos um gráfico de alta no semanal, ele começa segunda, terça caindo, quarta caindo, aí ele começa a subir forte na quinta e na sexta, principalmente na sexta, tá? Tem movimentos muito fortes na sexta-feira, num caso de um mercado de alta, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, que a Sula era um gráfico mensal, começa nos 10, 15 primeiros dias do mês, fica meio que
estabilizado, né? Ou começa a cair um pouco. E aí mais realmente depois do dia 20, por exemplo, dia 25, ele começa a subir, tá? Reparem aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, de julho, tá? A própria Sula 11 em julho. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário dela, ó. Olha aqui, ó, o que ela fez, ó. Tá vendo? Ela começou a subir aqui durante o mês de julho. Aí chegou próximo ao final do mês aqui, ó, começou a cair um pouco, ó. E olha o que aconteceu aqui nos últimos dias de julho, ó. 27, 28, 29, 30 e 31. Olha só, nos últimos 5 dias do mês de agosto. Ele teve uma alta de 18%. Por quê? Justamente por causa da agulhada que teve no gráfico mensal. Então vamos dizer assim, como nós tivemos aqui uma agulhada no mensal, ele reage mais no final do mês. Da mesma maneira que alguns gráficos trabalham. Por isso que eu digo, às vezes, sabe, no blog ou no Facebook, geralmente eu comento assim, ó, tal papel parece que está trabalhando num gráfico semanal, parece que está trabalhando num gráfico mensal. Justamente por causa da experiência, né, de olhar os gráficos e observar esse tipo de coisa. Então, de que adianta eu falar, o tal papel está no mensal ou está no semanal? Em que isso me ajuda? Ora, isso ajuda no seguinte, como eu disse aqui, se nós tivermos aqui uma olhada no gráfico mensal, fique esperto. No final do mês, geralmente ele segue uma tendência um pouco mais, ele segue a tendência de uma maneira mais forte, tá? Da mesma maneira que eu volto a dizer, né? Muita gente já está brigando aqui comigo. Se a gente for observar aqui o gráfico semanal do Ibovespa, tá? Nem digo, vai, semanal, porque nem digo muito no gráfico semanal, porque o Ibovespa, do meu ponto, ele está realmente no gráfico mensal. Então, por isso que ele tem alguns movimentos mais fortes mais para o final do mês. Esse gráfico semanal aqui, por exemplo, ó, reparem nessas semanas aqui, ó, tá vendo? A sombra inferior aqui, ó, não tem sombra inferior nenhuma, ó. Reparem aqui, ó. Reparem aqui, ó. Então, assim, para mim é queda. Não adianta muita gente falando, reversão, tá numa região de suporte. Né? Assim, eu, eu posso estar enganado, completamente enganado, mas se alguém vier falar para mim de movimento de alta, entra por um ouvido e sai pelo outro. Para mim é claramente tendência de queda. Então, por exemplo, se vocês repararem aqui, ó, veja esse gráfico aí, ó, essa semana e essa. Aí, lógico, nós, como já estava muito aberto aqui já as médias, né, acabou voltando um pouco para fazer uma congestão lateral aqui. Para quê? Como eu digo, a minha opinião, para continuar caindo, tá? Então, muitas pessoas, o que acontece? Começou aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. Nós terminamos essa semana aqui, né? Aqui embaixo, praticamente na mínima da semana. E aí o que aconteceu? Virou segunda-feira, começou a subir. Subiu. Vamos ver aqui, ó. Subiu, sei lá, até que não subiu tanto, ó. Subiu 2% aqui, praticamente 2% aqui. Não, agora vai subir, agora não tem jeito, acabou a queda, agora vai subir. Não adianta. Por isso que eu falo, se nós aqui estamos trabalhando num gráfico mensal, muito provavelmente nós temos aqui, ó, reparem aqui, tá vendo? Ó, nós temos uma região de consolidação lateral aqui, mas provavelmente chega no final do mês, a tendência é de queda. Então ele dá uma acelerada na queda mais para o final do mês, tá? Então provavelmente essa semana que está entrando agora é uma semana de véspera de vencimento de opções. Sei lá, eu acredito que pode acontecer de ficar meio que em congestão ainda, né? Até realmente depois do vencimento de opções começar a queda. Só que nessa semana ainda tem a definição do Fed de se vai aumentar os juros lá nos Estados Unidos ou não. Então, provavelmente, dependendo da situação lá, o que acontece? Vai acabar caindo ou subindo. Mas por que eu acho que vai continuar caindo? Por causa disso daqui, ó. Nós viemos aqui, né? Esse é o Ibovespa, né? Recente agora. Tivemos uma agulhada de dia aqui, né? Começou a cair e tal. E aí o que acontece? Ele volta aqui, ó, tá vendo? Que ele faz aquela mesma configuração que tinha lá na Petrobras. Exatamente a mesma. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha só, esse daqui. Olha esse candle aqui, ó. Olha esse candle, né? E olha e compare com esse daqui, ó. Opa. E compare com esse daqui, ó. Exatamente igual, ó. Tá vendo? E aí o que acontece quando vem um candle desse? Geralmente é uma preparação para novas quedas. Então, nós tivemos um candle desse daqui, né, uma agulhada invertida, né, que eu falo, aqui, prevendo que haveria uma agulhada de Didi aqui. Só que aqui, ó, não ocorreu uma agulhada de Didi.
tá? Ele ficou pela metade do caminho aqui, ó, apesar de continuar caindo aqui e tal. Só que aí ele voltou aqui, fez uma outra agulhada invertida, né? E aqui fez exatamente a agulhada de Didi, ó. Olha só a perfeição que está aqui, ó. E aí o que acontece? Depois, né, da agulhada de Didi, vem aquela falsa recuperação que eu falei, um candlezinho geralmente positivo, né? No caso de um mercado em queda, ou um candle negativo no caso de mercado em alta. E aí depois, ó, começa a queda, tá? Aqui, por enquanto, ó, a gente nem começou muito a cair ainda. A tendência que eu acredito que vai acontecer aqui é algo parecido com isso daqui, ó. Tá vendo? Ele veio, deu uma lateralizada, ele caiu, começou a cair forte, começou a cair, cair, cair. Isso é o que eu imagino para os próximos dias, tá bom? Bom, isso tudo, assim, durante o dia, né? No que isso ajuda a gente a tomar decisões no intraday, por exemplo. Não adianta eu falar, o gráfico da Sula 11 é semanal, tá, mas, assim, eu preciso saber realmente aonde entrar e aonde sair, tá? Então, nós temos situações, por exemplo, cadê? Aqui, ó. Nós temos, às vezes, eventualmente, o que ajuda, no caso aqui, ó. Vamos supor que ninguém conheça ou ninguém utilize essa agulhada de Didi, por exemplo. Observem aqui, ó, nós tivemos um movimento aí no começo do mês de agosto, né? Aí começou a subir, tá, começou a cair, né? Tivemos um dia aqui, ó, se a gente for ver no dia 11 de agosto, começou a cair, né? E aí no final do dia recuperou, né? Formou aqui até um candlezinho de reversão no final do dia, vamos dizer assim. Só que olha só como, como fechou o mercado, tá? Então assim, eu todo dia, quando tem movimento, eu acredito muito na queda, tá? Nós estamos num ciclo de queda. Então toda alta que ocorre, eu sempre observo aonde que o gráfico está indo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, começou a subir. Subiu o Bovespa aqui, subiu, sei lá, quase 2% aqui, ó, nesse dia aqui, ó, dia 10 de agosto, ó. Subiu, 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 chegou no final do dia, parou aonde? Em cima da média da média de 20, só que no gráfico de 60 minutos. Então isso é muito importante, vocês estarem sempre alternando os gráficos, tá? Então, por exemplo, começou a subir, eu já dou uma olhadinha no gráfico já. Então aqui, ó, por exemplo, nesse de 18, tá vendo? Ele começou a subir. Ele subiu, só que subiu além da minha média de 20. Olha aqui, tá vendo? Ele veio aqui, ó, beleza, parou aqui, ó, fica fácil. Então eu interpreto da seguinte maneira. Não, beleza, aqui no gráfico de 60 ele chegou até aqui, eu acredito que ele possa fazer uma agulhada, né, no sentido da tendência. Então, realmente, no dia seguinte, já abriu o mercado já numa forte queda já. Mas nesse tipo de situação, dá para ter uma certa previsibilidade, entendeu? Então, vamos supor, subiu, subiu, subiu. Chegou no finalzinho do dia, fechou em cima da média de 20, em algum gráfico que seja, de 60, 120, 240, de 30. Pessoal, isso já é um sinal de que no dia seguinte vai já abrir o mercado em queda. Então, por exemplo, aqui realmente, ó, tá vendo? É o último candle, é a última hora, fechou, subiu forte. Beleza, reversão, beleza, vou comprar. Só que, pessoal, a minha, é que nem sempre fala, a tendência do meu ponto de vista, até a gente fazer um outro pivô, virar o mercado, virar as médias para cima, eu continuo acreditando na queda, tá? Então pode ser que haja algum período de congestão lateral, mas para mim o objetivo final não, a tendência para mim ainda é de queda. Então assim, se subiu, abrem os gráficos de 30, de 60, de 120, sai caçando a agulhada invertida. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa situação aqui, por exemplo, subiu forte aqui no final do dia, puxa vida, falei, será que vai ser compra e vai disparar aqui para cima? Primeira coisa, fui lá, abri o gráfico de 15 não era, de 30 não era, de 60, opa, 60, onde fechou? Isso me dá tranquilidade. Vamos supor que eu estou apostando na queda, tá? Então, por exemplo, eu venho daqui de abri uma ordem de venda aqui para cima, por exemplo. Eu abri uma ordem de venda aqui em cima e aí começou a subir aqui. Puta, aí o que eu faço? Falei, não, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver se eu seguro um pouco ou não. Então, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Ele chegou aqui, ó, me dá uma certa tranquilidade de manter a posição. Porque se ele veio aqui, ó, ele fez essa agulhadinha invertida, a, a chance de ele fazer uma agulhada na sequência é alta, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, teve um dia também que eu lembro que aqui, ó, por exemplo, começou a subir forte aqui, ó. Só que aqui ele chegou a ultrapassar. Aqui ele chegou a ultrapassar, tá vendo? Ele não chegou, ficou bonitinho aqui, ó, igual esse daqui, ó, por exemplo. Ele subiu demais. O que eu faço? Então eu falei, pá, se ele subiu, eu vou dar uma olhadinha no 120, tá? Eu olho no 120 e vou subindo.
Por exemplo, aquele lá é esse dia aqui, ó. Quer ver? É esse dia aqui, ó. Eu vou lá e abro o gráfico de 120, por exemplo. Tá vendo? Ó? Olha aquele lá, ó. Tá vendo? Eu vim aqui no 120, ele veio realmente, ele voltou um pouco aqui na região da média de 20. E olha o que aconteceu, continuou caindo, tá? Então, é que nem eu falo. Vocês observem, tá? Nesse caso aqui, ó, no gráfico diário. Isso aqui é muito importante, ó. Por exemplo, aqui começou a subir, ó, subiu forte aqui, ó. Depois daquele problema todo na China lá, recuperou e voltou. Olha onde voltou. Voltou aqui em cima, ó. Olha esse gráfico aqui, ó, desse dia, falei, opa, fechou uma agulhada invertida bonitinha aqui, ó, tá vendo? Mas claro, 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 claro. E aí o que aconteceu? Chegou no dia seguinte, o que aconteceu? Começou a subir. Começou a subir, né? Teve essa sombra aqui em cima, começou a subir. Eu, tipo, já tenho um pouco mais de experiência, o que eu observo? E para mim, ó, é a continuação da tendência de queda. Eu olho esse candle aqui, ó, de agulhada invertida, eu já fico esperto. Então, o que eu geralmente eu faço aqui, ó? Ele começou a subir um pouco aqui, ó. Na primeira sinalzinho que eu vejo de reversão aqui, eu já posso abrir uma venda. Com um stopzinho bem curto, entendeu? Apesar de ter. Nossa, subiu muito aqui, ó. Ah, vai continuar subindo. Não. Isso aqui, ó. Onde ele voltou? Ele voltou para a média. Se ele voltou para a média, no dia seguinte, o que acontece? Eu já fico esperto aqui, ó. Eu fico esperto aqui, eu já abro uma venda aqui em cima, tá? E não deu outra, ó. Abriu a venda aqui em cima, continuou caindo, ó, tá? Ah, mas beleza. Subiu aqui de novo. Aonde veio parar? Na média de novo. O que eu faço aqui, ó? Eu abro já uma outra venda aqui em cima também, ó. E como continuou caindo, ó. Tá vendo? E aí, ó, o que acontece? Tá vendo? Da mesma maneira aqui, ó. A gente olha aqui, ficou aqui numa região de congestão, tal, e abriu uma agulhada de Didi. Aí eu falo em queda, sei lá, às vezes as pessoas podem observar que, não, tá fazendo um ombro, cabeça-ombro invertido aqui, sei lá, viaja aqui. Sim, tudo bem, eu até entendo a análise de cada um. Mas para mim, isso aqui, ó, o mercado para mim vai continuar em queda até algum candle ultrapassar fortemente essa média de 20, tá? Armar um novo pivôzinho de alta e continuar subindo. Então, para mim, é queda, tá vendo? E reparem, ó, toda vez ele respeita, ó, ele chega na média de 8 aqui principalmente, tá? Ele volta, tal, e mantém aqui, ó, ele não consegue subir, fechar candle acima da média de 20, tá bom? Bom, pessoal, uma outra dica também que eu reparo às vezes que acontece é com relação ao toque na média de 8 e ela não consegue subir. Quer ver? Tem um outro exemplo aqui, ó, na Petrobras. Assim, geralmente, ó, por exemplo, esse aqui é um gráfico de 240 minutos, tá, da Petrobras. Ó, vinha caindo, o que acontece? Voltou aqui, ó, o que ela fez? Uma agulhada invertida, tá, 240 minutos. Então, você vê isso daqui, ó, subiu 10% em 2 dias na Petrobras, tá? Então, falando, não, agora é movimento de alta. Não, vai lá e, que nem eu falei, dá uma olhadinha, vê, ó, se encontra alguma agulhada invertida, nesse caso que estava no 240. Então, geralmente o pessoal dá uma olhadinha no gráfico de 15, de 30, de 60. Eu sempre dou uma olhada também nos gráficos maiores, tá? De 120, 240, tá? Mas como eu disse, eu vou preparar um novo vídeo a respeito de tempos gráficos também. E aí o que aconteceu? Ó, nós tivemos aqui uma congestão aqui lateral. E outra coisa que eu reparo também, muito importante, isso também é bem legal também, é assim, às vezes o mercado não tem força, ele sobe e não tem força para voltar para a média de 20. Mas ele se segura aqui na média de 8, tá? Eu já reparei muitas situações que ele realmente, vamos supor, após ó, tá vendo? Ó, uma agulhadinha invertida pequenininha aqui, abriu uma agulhada de dia aqui, ó. Exatamente como a gente está agora, no gráfico do Ibovespa. A gente teve uma agulhada de dia aqui, ó, né? Ó, reparem aqui, ó. Olha a agulhada de dia aqui e olha a agulhada de dia aqui, ó. Aí o que acontece? Onde a gente está agora? A gente está agora no quê? Uma regiãozinha aqui, ó, de congestão lateral aqui, ó. E olha o que aconteceu aqui, ó, uma regiãozinha de congestão lateral. Mas depois que teve isso daqui, ó, eu sei que é queda. Uma hora ou outra, não sei o time, isso eu não sei. Mas eu sei que é queda. E ó, batata. Chegou aqui, ó, o que aconteceu? Queda. Então assim, ó, reparem que uma outra coisa importante que eu estava começando a falar também é a respeito da média de 8.
Muitas vezes eu já reparei que, vamos supor, caiu aqui e tal, ele começa a subir, ele não tem força para romper a média de 8, tá? Isso também, se vocês observarem, assistirem os vídeos do Didi, né? O fechamento acima da média de 8 já desconfigura a agulhada, tá? Mas aí já é, vamos dizer assim, é o material básico sobre a agulhada de Didi. Então tem bastante coisa na internet, dá uma procuradinha lá. Então, assim, uma outra coisa que eu reparo bastante também é justamente nessa média de 8, tá? Se vocês observarem, ó, às vezes ela é um sinal de queda, né? No caso do mercado de queda, por exemplo. Olha aqui, ó, por exemplo, ele chegou aqui, ó, ele não tem força para romper a média de 8. Então, o que acontece? Geralmente também ele fica meio congestionando aqui lateralmente, e na hora que ele dá uma subida, se ele sentir a força aqui na média de 8, ele acaba cedendo, tá? Então, isso daqui também é um outro sinal importante também. Então, observem sempre isso também. Então, no mercado de queda, ou ele faz essas altas a ponto de fazer uma agulhada invertida, ou ele só sobe para chegar na média de 8, tá? E continua caindo, tá? Então, isso aqui também é uma outra coisa importante para vocês saberem. Bom, pessoal, aí só para fechar o vídeo, tá? Eu gostaria de deixar dois exemplos bem interessantes para vocês pensarem, tá? Eu só vou mostrar para vocês e tirem suas próprias conclusões, tá bom? Observem aqui o gráfico, tá? Não vou nem falar o que é isso daqui, só vou mostrar o gráfico para vocês. Nós temos duas situações gráficas, nós temos essa daqui e essa daqui. Isso daqui, ó, é o que eu sempre digo, o mercado está em tendência de alta, então a agulhada invertida dela, o que é? É uma queda, tá? Então aqui caiu e já serviu como disparo para novas compras, tá? E aqui, mesma situação, nós temos o mercado em queda, né? Então assim, ó, subiu, né, fez a agulhada invertida aqui, então aí chegou a fazer uma agulhada de Didi aqui e continuou caindo, tá? Então assim, só para vocês observarem que o mercado ele dá sinais. Ele dá sinais e nós precisamos interpretar esses sinais. Então o que acontece? Eu venho no mercado de alta, ele soltou uma dessa daqui, ó, fechou isso daqui, ó, eu já arrisco uma compra aqui embaixo no final do dia. Eu observo isso daqui, o que aconteceu aqui nesse... Eu estou numa tendência de alta, num ciclo de alta. De repente me solta uma agulhada invertida aqui, ó, voltando lá de cima até aqui embaixo. Isso daqui para mim aciona uma compra para ir no dia seguinte, tá? Ou já no final do dia aqui. Então observe esse gráfico aqui, ó, tá vendo? Ele caiu aqui, ó, e isso daqui me indica a compra, tá? Vamos supor, esse dia aqui caiu mais de 2%. Mas assim, como ele voltou exatamente para a média, eu fico esperto. Falei, opa, aqui vai dar nova compra. Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Ele vinha já de uma agulhada aqui atrás, tá? Meio que ficou em congestão lateral. Ele fez um disparo aqui, né, uma agulhada invertida, já preparou para novas quedas, tá? Então, assim, para vocês entenderem que o mercado dá sinal. Sinal do quê? Sinal de alta? Sinal de eventos, de notícias. Por que eu estou falando isso? Sabe o que é isso daqui? É um dia anterior ao Brasil ter ganho o grau de investimento. Ou seja, é coincidência? Lógico que não, gente. Lógico que não. O que aconteceu aqui? O mercado já sabia, provavelmente nós já estava sabendo que ia ganhar, né, o grau de investimento. Ou seja, já vinha de uma preparação altista. Olha as médias como estavam, tá? Veio, tal, continuou subindo. E aqui já, ó, ele soltou uma bela agulhada invertida aqui, né? Já de quê? Preparação de alta. Chegou nesse dia aqui, o que aconteceu? Investment grade para o Brasil. Pá, disparou. Então, tá vendo? Há sinais há sempre formas de interpretar esses sinais, tá? Então, como eu digo, do mesmo jeito que aqui nós temos um mercado altista, e aqui foi um disparo para a nova compra, né? Nós temos também alguns sinais para a gente entender de uma outra maneira também. E realmente, para fechar com até uma maneira um pouco polêmica, essa semana passou também um aniversário de um grande evento que aconteceu, infelizmente, com uma tragédia muito grande nos Estados Unidos. Foi o quê? 11 de setembro, tá? Olha o mercado vinha aqui, ó. Agora aí cada um tira a sua própria conclusão, tá? Eu enxergo isso. Nós tínhamos uma preparação de queda. Começou aqui, nessa região, provavelmente já estavam desovando as ações, né? Aí o que acontece? Ele vem aqui, toma uma bela agulhada invertida aqui, toma uma agulhada de Didi aqui, ó, e continua caindo. O que é isso daqui, ó?
11 de setembro. Tá bom? Tirem suas conclusões. Caso gostem do vídeo, dá um like no vídeo aí e se inscrevam no canal do YouTube, tá bom? Falou, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.